pessoal! Chegamos ao penúltimo episódio dessa temporada. Tudo que é bom dura pouco, né? Vocês já sabem como é que funciona, então bora lá sortear o tema desse episódio? Vai rolar uma química com... experimentos! E roda a vinheta! Epa! Hoje tem! Sempre que eu falo que eu sou química, a primeira pergunta que me fazem é: me ensina a explodir coisas? Esse dia chegou, meus amigos! Nesse episódio eu vou ensinar vocês a fazer um experimento muito divertido e também a explodir coisas com materiais que vocês têm aí na sua casa. Desculpem, mamães! Mas atenção! Façam esses experimentos em locais abertos e com o acompanhamento de um responsável, se vocês tiverem menos de 18 anos. Hoje eu tô muito ousada e criativa, então eu trouxe 2 experimentos para vocês. Em um deles, a gente vai fazer uma espuma colorida e muito linda, de 3 cores diferentes. Azul, amarelo e não podia faltar o vermelho me salva, né? E no outro, a gente vai fazer a explosão de um foguete. Eu adoro esse experimento, porque vocês podem fazer com materiais que com certeza vocês têm aí na casa de vocês e também, às vezes, ele pode não dar muito certo. Então, logo mais a gente vai ver se de fato eu vou conseguir explodir um foguete ou não. Experimento número 1. Vamos aos materiais. A gente vai precisar de água oxigenada, 30 volumes, e aqui eu prometo que a gente não vai descolorir nenhum cabelo, tá, pessoal? Vai ser só pro experimento mesmo. A gente também vai usar corante, pode ser corante de alimento, aqui eu peguei 3 cores, amarelo, azul e vermelho. Nós vamos precisar de 3 recipientes, que eu peguei esses aqui um pouco diferentinhos, né, bem de química, mas vocês podem fazer em casa com um copo normal. Vamos usar também em alguns dos experimentos, uma parte na verdade, detergente, e a gente também vai precisar de um pouquinho de biologia aqui. A gente vai usar fermento biológico, que aqui contém leveduras e elas vão nos ajudar a fazer a espuma. Os 30 volumes, eles não significam a concentração da água oxigenada, mas sim o volume de oxigênio que vai ser liberado na decomposição da água oxigenada. Então, bora lá fazer esse experimento, fazer essa espuma bem colorida? Primeiro, a gente vai pegar o fermento biológico, que são as leveduras. A gente coloca aqui, ó, dentro de um copinho, né, que vocês tiverem em casa, não tem problema. Aí, eu vou colocar um pouquinho de água, pode ser gelada mesmo, tá? Não tem problema. A gente vai colocar aqui a água, misturar o fermento biológico, ou seja, as leveduras, com a água. Aí agora eu pego esse bastãozinho de vidro aqui, vocês podem pegar uma colherinha, mexer aí na casa de vocês. Vou dar uma misturadinha, ó, vai ficar uma mistura um pouco turva. Agora, a gente vai pegar água oxigenada, tá? Eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada em cada um desses frascos. Lembrando que vocês podem usar copo. Então, eu vou colocar um pouquinho nesse. É um pouquinho mesmo, tá? Ó, não tem muito uma medida assim. A gente vai colocar um pouquinho nesse Becker. Lembrando que o nome disso é Becker. O nome disso é Erlenmeyer. Nome estranho, né? E a gente, que eu tenho outra, pra gente colocar aqui também na proveta. Em um deles, a gente vai colocar um detergente. Por quê? Porque para ver a diferença que vai ficar a espuma da água oxigenada que ficar com detergente e aquela que não tiver detergente. A gente vai colocar o detergente nesse aqui do Becker, pode ser? Um pouquinho. Agora, eu vou pegar os corantes. Então, eu vou colocar um pouquinho de corante amarelo nesse recipiente aqui da frente, no Becker mesmo. É um pozinho, né, gente? Então, coloca um pouquinho ali, tá tudo certo. Dá uma mexidinha, ó, pra ficar colorido. A coisa já começa a ficar com cor, já começa a ficar mais bonito, né? Vamos colocar o azul aqui na proveta. Colocando. Vou dar uma mexidinha aqui também, ó, pra ficar azul. E no Erlenmeyer, o nome diferentão, a gente vai colocar o vermelho me salva.
Agora, pessoal, chegou a hora da verdade. Vamos ver se vai sair espuma ou não. A gente vai pegar aqui a nossa mistura com um fermento biológico que contém as leveduras. Essa levedura, ela vai funcionar como catalisador, ou seja, ela vai acelerar a reação de decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio. Vamos ver? Então, vamos primeiro fazer aqui na proveta. É isso que acontece. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, nesse aqui vermelhinho que não tem detergente. Vejam que aqui a espuma demora um pouquinho mais para aparecer. A gente pode até colocar um pouquinho mais para ver, ó. Opa! Agora sim! Uhul! Ai, que lindo! E vamos fazer aqui nesse último, nesse amarelinho, para ver como é que vai ficar? Vamos entender um pouquinho mais o que acontece para a formação dessa espuma na mãozinha. A gente vai explicar qual é a reação que vai acontecer ali na explosão. E na verdade, não é bem uma explosão, na verdade a gente vai ter uma explosão de espuma, certo? E da onde que vem essa espuma? Da onde que vai surgir essa explosão? De uma reação de decomposição. Então eu falei para vocês que a gente pegou ali a água oxigenada. A água oxigenada, o nome correto dela é peróxido de hidrogênio. E é bem importante vocês lembrarem que o peróxido de hidrogênio, ele é um forte agente oxidante. Isso já caiu em questão do Enem, no Enem de 2011. A gente tinha que observar a ação oxidante da água oxigenada. Como é que vai acontecer essa reação? A gente tem uma água oxigenada concentrada ali no tubo que eu vou mostrar para vocês. E essa reação, ela ocorre, a água oxigenada, ela se decompõe lentamente em água e gás oxigênio. Só que a gente vai acelerar essa reação, a gente vai fazer com que essa reação ocorra bem rápido. E quando ela ocorrer bem rápido, ela vai liberar uma grande quantidade de gás. E é por isso que misturado com detergente a gente vai conseguir uma grande quantidade de espuma. Mas como é que a gente faz essa reação acontecer rápido? Com o uso de um catalisador. Um catalisador é aquela substância que a gente adiciona na reação e ele acelera a reação, ele aumenta a velocidade da reação. E nesse caso, o nosso catalisador é o fermento biológico, ou seja, as leveduras. É muito importante a gente comentar que as reações de decomposição, elas podem ocorrer por vários motivos, né? E um deles é pela ação do calor. Então, quando a reação de decomposição ocorrer pela ação do calor, a gente vai chamar ela de pirólise e em cima da seta, quando é por causa de calor, aparece um triângulozinho. Esse triângulozinho aqui quer dizer calor. Ela pode ocorrer também pela ação de uma corrente elétrica. Então, vou colocar aqui entre parênteses I, que a gente chama lá na física de corrente elétrica. E quando a reação de decomposição ocorrer por causa da ação de uma corrente elétrica, a gente chama de eletrólise. Ela ainda pode ocorrer pela ação da água. Sim, ela, a H2O. E essa aqui já caiu muito no Enem, gente. Quando uma reação de decomposição ocorre pela ação da água, a gente chama ela de hidrólise. Vejam que todas elas terminam com lise. Afinal, reações de decomposição são reações de quebra. A gente pega moléculas maiores e transforma em moléculas menores. E lise significa quebra. Vamos agora para o nosso experimento número 2, que é a explosão do nosso foguetinho. Materiais para o nosso segundo experimento de explosão. Primeiro material, garrafa PET. Esse é um ótimo momento para vocês pedirem um refri para a mãe de vocês. Rolha de vinho. Para quem gosta de vinho, com certeza vai ter uma rolha em casa. Bicarbonato de sódio, que é esse sal branquinho aqui. Barbante, aqui já me deu uma saudade das festinhas de aniversário, de amarrar balão. Vamos precisar também de filtro de café, então quem toma café com certeza vai ter filtro em casa. Já separa também uma tesourinha, que a gente vai precisar cortar ele. E por fim, vinagre, que o principal componente do vinagre é o ácido acético. Sim, tudo isso aqui vai virar uma explosão das boas.
Inclusive, a gente fez isso numa aula ao vivo ano passado. Quem aí lembra? Então, galera, qual é a reação que ocorre na explosão do nosso foguete? É isso que a gente vai falar agora. É uma reação que já apareceu. Essa aqui eu nem vou falar em que ano apareceu, porque ela já caiu. Ela cai quase todo ano, para não dizer todo ano, quase todo ano no Enem, que é a reação de neutralização, que a gente pode também chamar de reação ácido-base, justamente porque ela ocorre entre um ácido e uma base. Então, uma reação de neutralização, como eu estava falando, vai ocorrer entre um ácido e uma base para formar quem? Formar sal, né? É uma reação de formação de sal e água, certo? Qual é a reação de neutralização que ocorre ali na nossa explosão? É uma reação entre o ácido acético, que é essa molécula aqui, e ele faz aqui a função de ácido acético, também conhecido como ácido etanóico. E a substância que faz o papel de base aqui é o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. E aí vocês devem estar pensando, professora, mas o bicarbonato de sódio, ele não é uma base. Pois é, galera, ele não é uma base, mas ele é um sal de caráter básico. Ele tem características básicas, características alcalinas. Isso quer dizer que ele pode sim funcionar como uma base. Então, a gente vai ter a reação entre o ácido acético e um sal de caráter básico. Produzindo o quê? Produzindo um sal. E aqui, ao invés de produzir água, a gente vai produzir o ácido carbônico. Lembrando que esse sal aqui é o acetato de sódio. E o ácido carbônico, gente, ele é uma molécula muito instável. Logo, ele se decompõe. Ele sofre decomposição. Em que? Se decompõe em água e gás carbônico. Então, a nossa explosão, ela ocorre, na verdade, por conta do gás carbônico. Quando a garrafinha encher de gás, não caber mais gás lá dentro, a rolha vai estourar. E aí, a gente vai ter a explosão do nosso foguete por causa do gás carbônico. Isso aqui, gente, essa reação, exatamente essa reação, já caiu na prova do Enem. E olha aí, eu trouxe ela aqui para vocês no Enem de 2013. A gente enchia, então, a questão trazia essa imagem, onde enchia um balão, uma bexiga de festa com bicarbonato de sódio, né, o sal de caráter básico, e aqui colocava um vinagre. O vinagre é composto por ácido acético. Quando a gente virava esse balão dentro da garrafa e o bicarbonato de sódio entrava em contato aqui, né, com o vinagre, começava a encher a bexiga. E isso acontece mesmo, certo? E por que enche a bexiga? Enche a bexiga porque a gente produz um gás. Essa reação entre o bicarbonato de sódio e o vinagre produz um gás que a gente acabou de ver, que é o CO2, certo? Então, aí perguntava, a transformação química em questão é representada por qual equação? Gente, mesmo que vocês não soubessem, se eu encher a bexiga, eu preciso de um gás. Então, todas as alternativas que continham gases poderiam ser as corretas. Então, ó, a alternativa E tinha o gás hidrogênio, poderia ser a correta. A alternativa B tinha o oxigênio, podia ser a correta. E a alternativa A também. Agora, se vocês olharem, a alternativa C e a D, ó, não tem nenhum gás sendo produzido. Aqui é um líquido, aqui é uma substância aquosa. Então, não tem nenhum gás sendo produzido. Vocês eliminavam duas direto. E aí, né, a resposta, então, óbvio, era a letra A. Óbvio, porque acabamos de ver que o gás produzido pela reação entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio é o gás carbônico. Para a gente começar o experimento, primeiro a gente tem que cortar o filtro de papel. Então, vocês peguem mais ou menos assim, ó, e cortem assim como eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer uma trouxinha de bicarbonato nesse filtro. Como é que eu vou fazer? Eu vou abrir ele, ó, dar uma abridinha nele, e a gente vai colocar bicarbonato aqui e depois passar um barbante ao redor. É bem importante vocês deixarem uma sobrinha de barbante, mas para isso eu vou precisar da ajuda da produção, então logo mais a gente vai fazer essa parte. Depois, a gente pega o vinagre e coloca na nossa garrafa PET, certo? Então eu abro aqui, vou colocar um vinagre. Olha, gente, mais ou menos um tantinho assim, ó, de vinagre já tá ótimo. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui e
A seguir, eu vou precisar da ajuda então da produção para fazer a trouxinha, logo mais a gente volta. Olhem como ficou a minha trouxinha de bicarbonato de sódio. A gente pegou e colocou dentro do filtro, deu uma enroladinha com o barbante e ela fica mais ou menos assim. Esse é o momento que eu vou colocar ela dentro da garrafa com muito cuidado, porque não pode ainda entrar em contato com o vinagre. Então, tem que passar dentro do biquinho da garrafa. Passou aqui, ó, é por isso que precisa da sobra do barbante, para a gente conseguir fechar com a rolha sem que a nossa trouxinha caia lá dentro do vinagre. Hora da verdade, pessoal! Deu certo, pessoal! Finalmente! Gente, foguete não tem ré e nem freio. E aí, gostaram das explosões? Eu me diverti muito e deu super certo. A gente conseguiu aprender muita química explodindo coisas. O penúltimo episódio foi maravilhoso. E o próximo episódio vai ser o último comigo, Prof de Química. Para assistir o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, vocês não perdem nada da série e do canal do Me Salva. Espero que tenham gostado, bons estudos para vocês e bora aprovar com Me Salva. Um beijo!